Olá, família católica, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aqui, aguardando os nossos convidados de hoje. Queremos já deixar a nossa oração inicial, aguardando eles para começarmos. Em seguida, dar o tema, Os Santos pelos Séculos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Muito obrigado a você que está acompanhando conosco. Deixa eu convidar aqui. Sejam bem-vindos a todos. Eu deixei aqui embaixo o tema, Deixa eu só baixar um pouco a televisão. A gente tinha combinado 7h30, então falta 2 minutinhos ainda. Aí eu vou aguardar aqui. É a segunda live da nossa página. Estamos aí, graças a Deus, na segunda live. Hoje o tema é bem proposital mesmo, para provocar-nos, De fato, se nós queremos buscar, essa santidade, temos que saber os meios, Então, o professor Leonardo Penitente vai desbravar para a gente, hoje, nessa noite, esses caminhos, E todo cristão é chamado à santidade. Deixa eu convidar aqui o professor. A Carol já está entrando. Olá, Carol, boa noite. Olá. Seja bem-vinda. Boa noite. Que grande noite. Eu estava ansioso aqui, eu confesso para você. Ansiosíssimos, os dois, eu também. Aliás, acho que tem uns 3, 4 dias que a gente só fala disso, Ah, sim. Eu vou convidar o professor aqui agora. Pronto. Olá, professor. Boa noite. Ei, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Marcos. Salve Maria Santíssima. Maria Santíssima. Nós estamos aqui, graças a Deus, para partilharmos sobre a santidade e queremos dar início, para aproveitar melhor este momento com a oração inicial, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito. Amém. Com a palavra, Carol. Obrigado, irmão. Oi. Primeiramente, muito obrigado pelo aceito do senhor aqui conosco, compartilhar esse imenso conhecimento que a gente sabe que o senhor tem, porque a gente acompanha o trabalho do senhor muito de perto. Então, nós queremos agradecer aí o aceito do senhor tão carinhoso aí, e de uma forma assim tão espontânea e tão rápida em atender nosso chamado para compartilhar com o pessoal um pouquinho do conhecimento do senhor. E nós combinamos então que hoje nós trataríamos sobre a questão de não apenas dos santos, mas de santidade em si, Então, eu queria começar com uma primeira pergunta, uma pergunta bem principal, assim, que eu acho que é o contexto de entendermos o que é santidade. Muito bem.
Obrigado, Carol. Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Consegue ouvir? Está ótimo. Muito bem. Obrigado pelas palavras tão generosas, viu, do Marcos, da Carol também. Obrigado. Bom, sendo mais objetivo, ser santo amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. É amar a Deus e estar unido em amor com Ele, de maneira perfeita. Então, se a gente pudesse, numa frase, é possível, numa frase, resumir o que é a santidade é justamente isso. É estar unido amorosamente a Deus de maneira perfeita. Perfeito. Marcos, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu até queria, né, já aproveitar esse momento para indicar o livro do professor, né? Muito obrigado. Esse livro há um tempo que eu escrevi. E que você pode adquirir na Eclésia, né? Tem o cupom lá, Apostolado 5, você ganha 5% de desconto. Então eu queria, né, fazer uma pergunta para o professor, né, através dessas linhas de pensamento, né, que o livro trouxe. Ali foi tratado a questão da bilocação, né, que é um dom, né, que Deus dá assim às almas que mais perseveram, né, nesse caminho de santidade. Porém, ele não é somente, né, o extraordinário, né? Há aquelas santidades também que vêm, né, de forma ordinária, né, como podemos citar aqui exemplos, né, do Beato, ainda não é santo, né, mas temos o grande exemplo do Beato Carlos Acutis, que não trouxe um sinal assim, né, de forma mística, mas com seu, como podemos dizer, com sua vida, né, com sua trajetória na Terra, amando a Deus, a Virgem Maria, né, tem grandes exemplos, o Padre Paulo Ricardo vem trazendo. O que o senhor pode nos dizer, né, dessa grande forma mística, né, desde a Idade Média, né, e até agora, né, no santo que podemos chamar entre aspas, né, modernos? O senhor poderia dizer para nós, né, sobre essa santidade que não se traduz somente em eventos extraordinários, mas no ordinário da vida? Muito bem, Marcos. Essa questão é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pode entender que o que faz uma pessoa santa são esses eventos mais extraordinários, mais visíveis. E que claro, e que nos impressionam. Nos impressiona. Eu escrevi esse livro sobre a bilocação, agradeço por você já tem até um tempo, agradeço por você ter apresentado esse meu filho, por assim dizer, né, esse livro, porque o problema da bilocação, ele aconteceu na vida de muitos santos, até de maneira muito impressionante, mas o que me comoveu no assunto, o que me instigou nesse assunto, foi justamente entender como nosso Senhor Jesus Cristo, que está de corpo no céu, ele também está com o mesmo corpo na Eucaristia. Então, ele também biloca. Mas aí eu me perguntei, bom, isso é uma bilocação ou não é? Quer dizer, ele deixa o corpo que está no céu e vem para a Eucaristia, ele permanece com o corpo glorioso no céu. E o que está na Eucaristia é uma... Então, como se dá a presença de nosso Senhor Jesus Cristo corporal na Sagrada Eucaristia? Aí eu tento explicar, claro, a presença sacramental, não é o corpóreo, enfim. E por isso que eu escrevi o livro. Mas se você pensar bem, esses eventos impressionam, mas eles não constituem a santidade. Aliás, como essas graças chamadas extraordinárias, ou também de carismas, essas graças carismáticas, elas não só não fazem parte do caminho ordinário, normal da santidade, como até mesmo um pecador pode tê-las. Então, uma pessoa em pecado mortal, ela pode bilocar, ela pode levitar. Não é comum. Não é comum. Aliás, nunca aconteceu na história da igreja, mas pode até ter estigmas. É importante dizer isso porque quando a gente vê isso nas pessoas, tem a foto de uma pessoa estigmatizada.
Esses dias mesmo eu acho que, porque as pessoas sabem que eu tenho estudado esses assuntos, esses dias mesmo alguém me mandou uma foto de um padre polonês, novo, tá vivo? Novo. Esqueci o nome, esses nomes poloneses são muito complicados. Eu postei aqui na página, eu acho que é Lucas, se não me engano. E Lucas, isso, padre Lucas, isso aí. E aí a gente fica muito impressionado com as mãos, né, com os estigmas visíveis, enfim. Mas aí você vai investigando isso e tal, então que é um padre que... Eu estou lendo eu estou falando o que eu li, eu não conheço a intimidade. Um padre que teve desobediência, o bispo mandou fazer uma coisa e ele não fez, ou seja, a gente tem que parar de se impressionar muito com essas coisas. E vou dizer até mais, as causas de canonização, eu já vou chegar na sua pergunta, as causas de canonização, os processos de canonização que estão abertos no Vaticano, toda vez que um santo apresenta esses fenômenos extraordinários, essas graças carismáticas extraordinárias, as causas sempre atrasam. Porque dificultam os peritos. Justamente porque você já entrou no terreno do extraordinário, quando na verdade... Agora, o processo de canonização daquelas almas que tiveram uma vida de verdadeira santidade, uma vida de graça ordinária, porque isso que é a santidade, é viver da graça ordinária e não da graça extraordinária. É caminho mais rápido. Então é o caso do Beato Carlos Acutis, é o caso da nossa Santa Madre Dulce dos pobres, que você não vê a Madre Dulce com estigmas, bilocando, com eflúvios luminosos, não tem nada. A Santa Teresinha do Menino Jesus, que também não teve nada de extraordinário, pelo menos que a gente conheça. Então, isso é muito bonito, isso é muito sedutor, isso nos tira o fôlego. Esses shows, não é, que aparecem. Mas são graças extraordinárias, a gente não tem que prestar muito atenção nisso. Isso pode até atrapalhar a vida da própria alma que recebe. Se ela não estiver preparada, porque a gente sabe que um fenômeno, ele pode começar divino e depois, por causa da nossa soberba, vaidade, ele se transforma em demoníaco. Então, um estigma pode começar divino, foi Deus que produziu, mas depois Deus pode como que abandonar aquela alma e permitir que o demônio continue produzindo os estigmas, porque o demônio também pode produzir bilocações, quer dizer, fenômenos semelhantes, né? Porque ele sempre macaqueia tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essas coisas, quando acontecem, dificultam muito. Uma das coisas mais difíceis no Vaticano é você analisar essas causas em que o candidato a canonização apresenta feitos extraordinários. É uma coisa muito difícil, os peritos ficam doidinhos. Então é até melhor que não tenha nada de extraordinário. Isso tudo para dizer o seguinte, para dizer que o caminho de santidade ele é um caminho ordinário. Ordinário. Inclusive São João da Cruz, é o grande pai fundador do Carmelo Descalço, junto com a Madre Santa Teresa de Jesus. São João da Cruz é muito claro em dizer que pode até constituir pecado venial desejar estas graças extraordinárias. Eu queria conversar com o meu anjo da guarda. É uma aparição, uma revelação. Isso é uma graça extraordinária. Eu queria conversar com a Virgem Maria. E ele diz que isso é um pecado venial, porque supõe uma vaidade que está muito escondida lá no subterrâneo da nossa alma. Ou seja, por que eu quero falar tete a tete, rosto a rosto com a Virgem Maria, né? A Santíssima Virgem Maria. Será que eu mereço? Por que eu deveria falar? Por que eu tenho que ter colóquios com o meu anjo da guarda? Será que eu estou preparado para receber um anjo que contempla a Deus face a face? Isso para não dizer dos desejos caprichosos de ver Jesus. Professor, eu queria pegar um gancho do senhor que o senhor está dizendo e lembrando a história do São Padre Pio, né? Teve um episódio que o São Padre Pio ele
teve esses fenômeno místico, então meio assim, o demônio tentava confundi-lo, né? Aparecia, né, para São Padre Pio, ele tinha a sensação de uma paz grande, depois vinha um sentimento de amargura. E quando era de fato Jesus, né, e a Virgem Maria que aparecia, primeiro ele tomava um susto, depois que vinha a sensação de paz. Foi daí que ele conseguiu fazer a definição, né? Discernir. O padre Pio, o inquisidor do Padre Pio foi o Dom Carlo Raffaello Rossi, um carmelita, um bispo, que o Vaticano mandou lá para investigar o Padre Pio, porque eles estavam com algumas dúvidas na época. Isso em 1921. O Dom Carlo Rossi entrou na cela do Padre Pio e tinha um dos livros que ele encontrou lá do Padre Scaramelli, que eu tive a graça de traduzir para o português, foi publicado pela editora Eclésia, Discernimento dos Espíritos. O Padre Pio era uma pessoa informada. Ele sabia, ele tinha esse livro, dos pouquíssimos livros que ele tinha na cela dele, pelo voto de pobreza, um era a Sagrada Escritura, outros livros de oração. Ele tinha esse livro do Padre Scaramelli, Giovanni Scaramelli, um jesuíta. Esse livro foi escrito no século XVIII, chamado Discernimento dos Espíritos. E ali o Padre Giovanni Scaramelli diz que um dos sinais do espírito maligno é esse, é causar uma paz inicial, um temor posterior. E quando a Virgem Maria teve a aparição de São Gabriel, no início ela sofreu um susto, um terror, depois ela se acalmou. Realmente é invertido. É um dos sinais que discernem entre uma aparição demoníaca. Mas como nem sempre a gente tem condições de fazer esse discernimento, o melhor é que qualquer aparição que de repente você venha a ter, como ela não acrescenta muita coisa no seu caminho de santidade, inclusive pode até atrapalhar, é melhor você jogar água benta e afastar. Se for Jesus mesmo, se for a Virgem Maria mesmo, se fosse o anjo da guarda mesmo, eles terão meios de te convencer que são eles. Os diretores espirituais precisam ter esse conhecimento, por quê? Porque um padre que recebe um penitente, uma alma que está querendo uma direção espiritual, e a alma diz, olha, eu vi Jesus, eu estou conversando com o meu anjo da guarda, o padre tem que imediatamente proibir. Carol, você gostaria de... Quero, sim. Professor, aqui a gente já está falando, no caso, de realmente pessoas, igual a gente trouxe aqui o Padre Pio, que realmente já estão ali num nível muito elevado dentro das moradas que Santa Teresa d'Ávila explica ali, tão bem ali no seu livro do Castelo Interior. Né? A minha pergunta para o senhor, ela é um pouco mais direcionada ao trajeto. Isso. Então, hoje, por exemplo, a gente trazendo essa questão da santidade para o nosso dia a dia, né? A gente que vive aqui numa era neopagã, as coisas estão cada vez, né, mais distorcidas do cristianismo e afastadas da verdade. Como é que nós conseguiremos buscar ali no nosso dia a dia, dentro das coisas simples, como o senhor falou mesmo, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso ato, avançar, alavancar nesse processo de santidade e conseguir evoluir dentro dessas moradas? Perfeito. Bom, não tem uma receita de bolo tão pronta, mas há leis gerais. Leis gerais. As duas leis gerais que serão necessárias em todo o trajeto, da primeira morada à sétima, são 7, né? Nada impede que tenham mais, mas Santa Teresa conseguiu catalogar 7. Da primeira à sétima, do início ao fim, dois pilares: oração e mortificação. Nunca se esquecer disso. Porque as pessoas, elas sempre estão naquele, não tem um chamado pêndulo de Foucault, estão sempre indo para um lado e para o outro. Ou a pessoa entra no apostolado da oração e reza sem muito método, reza do jeito dela e esquece de fazer mortificação, e tem outras que eventualmente querem fazer mortificação, mas porque sentem uma aridez, uma frieza, porque esse tipo de coisa sempre acontece na nossa vida mesmo, espiritual. Deus às vezes dá o mel, mas depois ele tira e dá o vinagre.
e na hora do vinagre você abandona a oração. Ou seja, sempre, isso sem contar realmente as pessoas que não fazem nem uma coisa bem nem outra. Por isso que não avança. Sem vida de oração e sem vida de mortificação, não avança. E dentro da vida de oração, aí está tudo incluído. Por exemplo, frequência no sacramento. Isso é vida oracional. Sem frequência ao sacramento, nós não vamos dar um passo. Você não consegue sair da primeira para a segunda morada. Digamos que você entrou na primeira morada. E como é que você entra na primeira morada? Com a confissão e abandonando o pecado mortal. Santa Teresa é muito clara nas primeiras moradas. Porque senão você está circulando o castelo. Fica circulando. Quem comete pecado mortal, está cometendo pecado mortal e não se arrepende dos pecados, não faz nenhum ato de reparação, está vivendo no mundo pagão, está vivendo como os pagãos viviam. Como os pagãos viviam. Se ele não sai do círculo, quer dizer, da parte exterior do castelo, ele não invade a porta do castelo para ir para a primeira morada, está muito difícil. Ele não vai sequer começar. E ele começa na primeira morada. E ele já começa na primeira morada fazendo uso de um sacramento, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. Então ele vai confessar os pecados. Agora, como é que você me explica uma pessoa que está há 20 anos numa vida de pecado e de repente resolve se confessar? Aí que está o grande detalhe. É porque ele recebeu, em algum momento, ele vai sentir a unha de Deus mexendo dentro dele. Esta unha de Deus nós chamamos na teologia, tecnicamente, de graça atual. Graça atual. Então, quando nós somos batizados, se você é batizado lá atrás, quando nós somos batizados, nós recebemos uma graça chamada graça habitual. Porque se a gente não fizer, se a gente conservá-la, ela vai ficar até o fim da vida. Por isso que ela é habitual, ela é um hábito, ela se enfia dentro da alma e fica lá na essência da alma. No batismo recebemos essa graça. Essa graça é chamada santificante. Por que ela é chamada de santificante? Porque já tem dentro dela todos os instrumentos que nós vamos precisar para essa flor desabrochar depois. Nós recebemos uma semente. Essa semente é a graça santificante. Ela é uma graça habitual, porque ela foi colocada e se a gente não cometer nenhum pecado mortal, ela vai continuar até o fim da vida, crescendo. Ponto. Só que a gente tem a infelicidade de, em algum momento, atraído pelo mundo, ou por uma má educação familiar, seja o que for, que eu acho que é a experiência de 99% das pessoas que estão nos vendo, e nossa, por algum motivo a gente cometeu um pecado mortal. A gente perdeu aquela graça. E a gente então saiu do castelo. E a gente tem que entrar agora com a confissão. Porque na confissão, se a confissão for bem feita e válida, Jesus devolve para a gente a graça que nós tínhamos recebido no batismo, mas perdemos com o pecado mortal. Essa mesma graça santificante ele dá de novo. É uma semente que ele dá novamente. E agora você vai ter que desenvolvê-la. Você vai ter que desenvolvê-la. E aí, você vai ter que desenvolvê-la com oração e mortificação. Primeiro, frequentando cada vez mais e com mais constância a confissão, recorrendo a ela. Se você cometeu um novo pecado mortal, imediatamente você vai se confessar. Se você discerniu que é um pecado mortal. Se você está cometendo alguns pecados veniais, invariavelmente ele vai te levar a um pecado mortal. Então você procura a confissão também e confessa os pecados veniais, até porque às vezes fica muito difícil discernir se foi de fato um venial e um mortal. Então você vai para a confissão. Por quê? Porque se você tiver certeza absoluta que foi só um pecado venial, o ato penitencial da missa já te perdoa. Ponto. Só que como a gente às vezes não tem, é muito difícil você na prática fazer, falei mal de alguém. Puxa vida, e agora? Tomei consciência disso. Né? E agora? Cometi um pecado mortal, foi sem querer, foi na força do hábito, foi só venial. Até você discernir isso, bom, vai lá e confessa com o padre. Então, o ideal seria assim, de 7 em 7 dias. Perfeito.
para que você tenha vergonha de cometer os mesmos pecados e confessar os mesmos sempre. Isso aí é para te dar vergonha mesmo. Então, isso seria o ideal, mas às vezes não dá, é um mês. Agora, nunca deixar passar de um mês até 2 meses, porque aí a alma vai se afrouxando. Agora, então você vai se aproximando da confissão. Sacramento da comunhão, eucarístico, Jesus eucarístico. Quem não tem adoração por Jesus eucarístico, não tem amor por Jesus eucarístico, você vai enfraquecendo, Agora, lembra? Eu falei lá da graça atual. Graça atual só vem com a oração. Provavelmente alguém rezou por você, e você que estava em pecado mortal teve a graça atual de ir para o confessionário confessar. Alguém rezou por você, porque você não rezou por você mesmo. Alguém rezou por você, tá bom? Mas depois que você recebeu a graça atual e se converte, que é a primeira conversão, você procurou a confissão, você agora vai rezar por você e pelos outros. Então agora é hora de você rezar para que Jesus mande as graças atuais, para que você, durante o caminho agora, consiga resolver os problemas, que a graça atual ela serve para isso. Então nós temos que ter 2 graças na nossa vida. A habitual, que é a santificante, que chega com o batismo. Se você perdeu, vem com a confissão, ela volta com a confissão. E as graças atuais, que em cada segundo em que você precisa, Jesus vai te iluminando junto com o Espírito Santo para você ir tomando as atitudes corretas para não pecar. E isso só acontece com a graça atual. Jesus vai te dando graças atuais. Ela se chama atual porque ela vem e vai embora. Ela vem, resolve o problema e vai embora. Ela vem, resolve um problema e vai embora. Vem, resolve um problema e vai embora. Não é como a graça santificante que vem e fica. Só que só tem a graça atual quem reza. Aí você entende por que a pessoa diminuiu a oração, porque ficou cansada, porque está desestimulada, porque está passando por uma secura, uma aridez. Daqui a pouco ela está cometendo um pecado venial, daqui a pouco ela está cometendo um pecado mortal. Porque sem oração não vem a graça atual. E uma oração meditativa, né? Acho que é importante. Aí nós vamos chegar lá. Isso, aí nós vamos chegar lá. Então, primeiro, frequência aos sacramentos. Segundo lugar, ódio ao pecado mortal. Ódio ao pecado mortal. Se você começa a combater isso, aí você já está na primeira morada. Aqui é só a primeira morada. Se você começa a combater, porque aí você vai crescendo em virtudes, e você começa a combater os vícios. E se você já estiver combatendo os pecados veniais, então você já está na segunda morada indo para a terceira. É característico da segunda morada o combate sério ao pecado venial. Ou seja, numa segunda morada e até chegando na terceira morada, já não há mais que se falar em pecado mortal, já está presumido que essa alma já não comete mais pecado mortal. Perfeito. Já não volta mais de pecado mortal. Agora nós estamos brigando com o pecado venial. Ok? Pois bem. Aí, para que você não caia, não fique voltando para a primeira morada, e quem sabe até você não saia do castelo de novo, você precisa subir um grau na oração, que é o grau meditativo. Porque a primeira oração que todo mundo faz, logo quando entra na primeira morada, é a oração vocal. É falar com a boca, falar. Todo mundo gosta, né? Às vezes eu vou na igreja, às vezes vou fazer uma adoração ao Santíssimo e vejo lá as senhorinhas, né? Alguns jovens também, rezando o Santo Texto, mas em voz alta. Eles não têm uma certa dificuldade. Ou seja, o rezar em voz alta, chamada oração verbal, ela é muito importante. E pode ter até santos de sétima morada que precisam, às vezes, voltar na oração vocal. Não tem problema. Só que nós precisamos subir. Subir na qualidade desta oração. Ela tem que deixar de ser vocal em algum momento e ela passa a ser interna, mental. Mas também não é só isso. Você descobre que está subindo na oração, que está evoluindo na oração, toda vez em que você começa a fazer uma meditação, que é uma oração mental interna, mas que nos dá um trabalho. É trabalhoso, não é fácil. Por quê? Porque você tem que ter métodos. Você primeiro faz um momento de preparação. Aqui eu estou usando o método de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas, mas tem vários. Tem dos salesianos, tem dos carmelitas descalços. Eu estou usando aqui o
método jesuíta, de Santo Inácio. Então, primeiro você faz você se prepara, você senta. Não é? Normalmente, uma oração meditativa ela é feita sentada, porque ela demora um pouquinho, de joelhos pode ocasionar um certo incômodo. Então, você senta, você se coloca diante de Deus, você escolhe um versículo da Sagrada Escritura para meditar, faz a leitura. Você recompõe todo o ambiente na sua imaginação, daquele trecho que você está lendo. Se é a paixão de Nosso Senhor, então você coloca ali os soldados romanos, coloca ali a Maria Santíssima, Maria Madalena, São João, vendo a paixão. Você acompanha Cristo com a sua imaginação, carregando a cruz. Então você está com a sua imaginação trabalhando, não é? E depois você começa também a usar um pouco a sua razão, a sua inteligência, porque a meditação ela não pode ficar só na imaginação, ela tem que usar a inteligência. Então você começa a perguntar: meu Deus, por que tanto sofrimento? Será que eu merecia tudo isso? Foi por mim? Né? O quanto Jesus sofreu por mim? Eu, um miserável que ontem estava dando as costas para Jesus, traindo esse precioso sangue. Eu ontem era um soldado que estava flagelando Jesus com os meus pecados. E você começa, então, a estimular a sua inteligência a fazer várias perguntas. E você responde para você mesmo. Para quê? Para criar afeto. Afeto. Sentimento de carinho por Jesus. Carinho, carinho, carinho. Afeto. Meditação serve para te dar afeto. E mais, você tem que terminar a meditação tendo um afeto positivo ou um afeto negativo. Por isso, a partir de hoje, não vou pecar mais contra a castidade. Eu estava lendo um livro, A História da Paixão, está até ali, eu não vou ter condição de pegar agora, do Frei Luiz La Palma, pela Cultura de Livro. E chega um momento ali, e ele ajuda muito a gente a meditar, e chega um momento ali em que ele fala daquela mulher que, porque assim, nós sabemos que pela historiografia da paixão de Jesus, Nosso Senhor sofreu a paixão, mas a gente vê Jesus no crucifixo, ele já está com o chamado véu humeral. Ele já está com um pano que cobre, não é, vamos dizer assim, as partes íntimas. Mas ele recebeu esse pano depois. Jesus foi exposto nu. E isto deveria ser objeto de meditação para todas as pessoas que cometeram durante a vida toda pecados contra a castidade. Porque aquele corpo imaculado, santo, e que talvez nem a Virgem Maria se deu a liberdade de, quando ele era bebê, de vê-lo totalmente nu. Talvez. Ela que poderia vê-lo sem, com isto, ser levada, porque ela foi prevenida do pecado original e já nasceu em estado de... já não tinha pecado original, porque ela foi privada, ela nunca teve pecados veniais e nem meras imperfeições. E Jesus foi expulso. Depois, uma mulher muito piedosa, umas senhoras muito piedosas, deram para ele um pano para ele cobrir. Não é? Então, quer dizer, isso já gera em nós uma composição de lugar, uma imaginação. E aí você imagina aquelas mulheres entregando o pano. O sentimento de vergonha de Jesus diante disso, quer dizer, isso é uma meditação. Quem é que não cria um afeto por Nosso Senhor? E um afeto positivo de amor, de carinho por Nosso Senhor, um afeto negativo de ódio pelos pecados contra a castidade. Então, meditação não é um simples ato de repetir orações, mesmo que você preste atenção. Agora você está meditando, é diferente. Então você fala. Esse é o segundo grau de oração. Você aqui já está na segunda morada, com toda certeza. Quem medita já não comete mais pecado mortal. Não pode. Embora possa voluntariamente cometer alguns pecados veniais, mas está na hora de cortar também.
Está na hora de cortar também. E aí, o terceiro grau de oração é a oração afetiva. Porque você já meditou tanto que daqui a pouco você não precisa mais percorrer um longo discurso para meditar. Você, só de ler um versículo, já vem aquele sentimento que lá na meditação você precisava de um tempo para ter. Ela fica mais simplificada. Aí você já não está cometendo mais pecado venial, ou pelo menos está lutando seriamente com ele. Você já está na terceira morada. Quem tem oração simples, de afetiva, simples, oração afetiva simples, está na terceira morada. Então quem está na terceira morada já não comete mais pecado venial. Tá, e o que nós vamos combater da quarta morada para cima? Porque nós já estamos na via mística. As imperfeições. Uhum. Que é a coisa que a gente tem que começar a falar. Porque senão a nossa meta fica muito pequena. E continua frequentando os sacramentos e continua fazendo mortificações, porque da primeira até a terceira morada, que é a fase chamada ascética, ou como Santo Tomás chama a via purgativa, essa via purgativa, da primeira à terceira morada, a via purgativa, nós temos obrigação de nos mortificar. Obrigação de nos mortificar. E é uma mortificação ativa, porque depois Deus vai fazer uma mortificação passiva. Mas nós temos que nos mortificar. E mortificar o quê? Mortificar todas as nossas potências. As potências corporais e potências da alma. Então nós temos que mortificar os sentidos externos, os sentidos internos, a inteligência e a vontade, que aqui é o espírito. Então nós temos que mortificar de maneira ativa essas três coisas. Então, por isso é que nós falamos que, nessas primeiras fases, nós passamos por uma noite escura ativa. Uhum. É uma noite porque o corpo vai brigar. O corpo vai querer gozar daqueles prazeres que gozava, que usufruía. O corpo vai brigar. A parte inferior vai lutar contra as coisas. Então você vai ter que purificar de maneira ativa, por esforço próprio, como quem rema um bar. Você vai ter que purificar o ouvido, a visão, o paladar, a audição e o tato. São os sentidos externos. Você vai ter que purificar a memória, a imaginação, a faculdade estimativa e o sentido comum, que são os 4 sentidos internos. E você vai ter que purificar a vontade e a inteligência, que são as potências do espírito, da alma, as potências superiores da alma. Se nós não purificarmos isso, nós não vamos passar para a quarta morada. Nós não vamos para a via iluminativa. Nós não vamos para a via mística. Ninguém é místico se não faz isso. Porque a mística só acontece, a via mística, a via predominantemente mística, ela só chega na nossa vida quando nós já não temos nada para purificar pelas nossas forças e agora é Deus quem vai purificar em nós aquilo que a gente não consegue purificar mais, que são justamente as imperfeições. E as imperfeições, por incrível que pareça, as chamadas meras imperfeições, o que acontece com as imperfeições? A gente acha que os pecados mortais eles são os mais difíceis de serem combatidos. E os pecados mortais eles são mais longos, a gente demora um pouco mais para expulsá-los. Mas quando a gente chega nas imperfeições, elas são mais brutais. É mais difícil você desenterrar uma imperfeição dentro de você. Porque isso significa uma morte mística, a morte do seu amor próprio. Uma morte do seu egoísmo escondido. E essa é a pior morte, é a pior do que a corporal. Perfeito. Você esmagar o seu amor próprio, porque você tem que combater imperfeições, não é? É muito duro. Muito duro. Se eu falar da quarta morada para cima, vai ser de pouco proveito, porque 99% de todos nós ainda estamos querendo chegar na terceira para passar pela quarta. Da terceira para a quarta tem um gargalo muito problemático. Porque começa a noite escura, a noite passiva. Ela é muito dolorosa. Ela é muito dolorosa.
realmente, pela descrição que os santos fazem, porque você tem uma impressão de que Deus se afastou. A Beata Conchita tem uma frase que ela diz o seguinte: parece que ela diz, eu fui abandonada pelos homens nas mãos de Deus que me abandonou. Ela está sozinha, não tem mais ninguém. Ninguém a compreende. E Deus se afastou. Assim, aparentemente. Sim. Porque Jesus sempre está lá. É que ele não deixa fazer sentir a presença dele. Então é uma desolação completa na noite do sentido. Mas pior ainda é a noite do espírito, que é a transição da sexta para a sétima, né? Que é a última morada do noivado espiritual para o matrimônio. Agora, as pessoas às vezes não são muito generosas, não querem passar por isso. Quando chegam na terceira morada, elas se assustam, né? Porque começa a sentir a noite e elas regridem, porque a noite ela é um pouco assustadora. Então, mas elas esquecem a recompensa que vão receber. E aí nós voltamos lá aos fenômenos místicos extraordinários. Por quê? Porque muitos fenômenos destes, como a bilocação, os estigmas, o incêndio de amor, não sei se vocês conhecem, a exudação sanguínea, não é? A troca dos corações, que para mim até é mais impressionante do que a bilocação, né? Como teve Santa Catarina de Sena, que Jesus fez um corte cirúrgico na costela dela, tirou o coração e colocou outro. Esses fenômenos, eles acompanham a alma a partir da quinta morada. Quando nós chegamos na quinta morada, as imperfeições são violentamente combatidas. A alma já está assim, quase perfeita. E o grau de oração é alto, é a chamada oração de união simples. Na quinta morada, a alma, ela começa a acontecer com ela, concomitantemente, em paralelo, todos esses fenômenos extraordinários. Ela começa a bilocar, ela começa a ter estigmas, ela começa a ter flúvios luminosos, né, como São João Bosco, que a cabeça dele brilhava com fontes de luz que chegava ao céu, né? Então, levitação ocorre muito. Ocorre muito na quinta morada, costuma ocorrer muito na quinta morada. Eu, se tiver uma pessoa do meu lado e ela começar a levitar, porque aí também tem o discernimento dos espíritos, mas se eu sei que ela é uma pessoa de oração, de frequência quase diária, de comunhão e papapá, eu vou falar, tá na quinta morada, da quinta para sexta, não tenha dúvida. Entendi. Aqui, e quando uma pessoa... Então, pode falar. Não, é isso que eu estou falando. Quer dizer, vejam, mas em todo esse caminho, tem dois pilares que sempre estão juntos. Oração, e aqui entra sacramentos, tudo. Oração, sacramentos, com os graus de oração, com meditação. Tem que começar. A pessoa não medita, está perdendo tempo. Não avança, não. Não avança, não. Não que sejam regras muito fixas. Claro, Deus pode pegar uma alma em pecado mortal, dar uma graça tão violenta para ela que ela já vai para a quinta morada de uma vez. Mas isso é raro. Nós não queremos viver na exceção. Nós temos que viver, nós não podemos viver na exceção, né? Nós temos que viver dentro do padrão normal. E o padrão normal é esse, é ir por etapas. Tá? Então, você tem que seguir isso tudo. E a mortificação é importante nesse primeiro momento, é importante a mortificação nossa. Agora, tem que tomar muito cuidado também com essas questões das mortificações, das penitências, porque existem penitências que são ordinárias. Essa você pode fazer, tirar um café do açúcar, tirar um açúcar, perdão, do café, deixar às vezes de comer um chocolate, não precisa ser só no período da quaresma. Rezar de joelho algumas vezes, enfim, quando é possível. Fazer mortificações ordinárias que não vão prejudicar a sua saúde diretamente. Tudo bem. Agora, as mortificações extraordinárias, estas, não é que você não pode fazer, mas você tem que pedir autorização ao seu diretor espiritual.
Ah, Leonardo, eu não tenho diretor espiritual, então não se arrisque. Vá nas ordinárias, tranquilo. Fique nas ordinárias, tá bom demais. Tá bom demais. Tá? E aí também, e outra coisa, cuidado pra gente, lendo a vida dos santos, a gente se impressiona muito com aquela beleza toda. E cuidado pra gente também não cair em certos ridículos, porque existem algumas coisas na vida dos santos que são mais de admirar do que de imitar. Algumas coisas. Então, por exemplo, o que Santa Teresa fala de São Pedro de Alcântara? Vocês sabiam que para purificar o sentido da visão, olha a mortificação que São Pedro de Alcântara fazia. Ele não olhava para frente. São Pedro de Alcântara viveu durante 20 anos no convento de frades franciscanos. E quando alguém apertava a campainha, batia na porta, ele não sabia onde ficava a porta. Ele batia a cabeça em todos os lugares, ele batia o ombro, ele não conhecia o convento em que ele viveu durante 20 anos, ele só olhava para o chão. Nossa. Realmente é para admirar, não é para imitar. Então, vejam. Isso é uma penitência extraordinária. Você vai chegar para o seu diretor espiritual, olha, padre, eu estou sentindo aqui estou sentindo no meu coração um desejo de só olhar para baixo e andar. Vejam, nós que somos pais de família, isso é tal, é difícil. Agora, veja, isso daí tem que ser muito conversado, mas o que não dá é para ficar sem mortificação, sem nenhuma. Aí isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Aí tem que ir. E tem que agora. Visita ao Santíssimo Sacramento sempre que possível. Missa sempre que possível. Porque todos nós que sabemos o que vamos enfrentar, se nós ficamos sem Jesus, primeiro nós deveríamos ir por amor. Mas se ainda a gente não desenvolveu tanto amor assim, a gente pelo menos vai por necessidade, porque sabe que precisa. Porque nós vamos passar poucas e boas, nós precisamos de Jesus do nosso lado. Agora temos que passar, gente, sabe por quê? Porque também não tem muita escolha. Também se nós não passarmos aqui, nós certamente passaremos no purgatório, isso pedindo muito a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos salve. Exato. Que também não temos muita certeza. Por isso que é sempre bom andar para frente, né? Diga, querido. Professor, só para encerrar nossa live, eu tenho uma pergunta aqui. Né? Desculpe a ignorância. É que eu não sei, né, como que eu vou até, né, colocá-la aqui. É uma pessoa em sétima morada, né? E a Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né, que uma alma, né, não existe uma alma tão santa que não mereça o fogo purgativo do purgatório. Então, uma pessoa que morre, né, santamente, em sétima morada, ainda assim ela pode, né, na eternidade, né, sabendo que o tempo cronológico é o mesmo, ela pode passar? Então eu vou explicar agora. Da quinta morada para cima, se morrer, céu direto. Entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Eu queria agradecer ao senhor, né, pela sua presença. Só um detalhezinho. Eu sei que você está respeitando o tempo que nós tínhamos conversado, até agradeço, mas só um detalhe. Santos, porque os santos têm de primeira grandeza, segunda e terceira. Santos que vão até a quinta morada, eles já são perfeitos. Ou pelo menos relativamente perfeitos. As imperfeições voluntárias são seriamente combatidas, dificilmente eles caem. E quando caem, se arrependem violentamente. Então, essas pessoas, elas têm grande chance de ir para o céu direto. Esses são os santos de terceira categoria. Os santos de segunda categoria estão na sexta morada. Também são perfeitos. Agora, os santos de primeiríssima categoria chegam na sétima morada. Santa Teresa, São João da Cruz, São Paulo da Cruz, São Pio de Pietrelcina, São Pedro de Alcântara. Todos estes são de sétima morada, primeiríssima grandeza. A igreja só
pode canonizar, a igreja só pode canonizar santos da quinta morada para cima. Santos canonizáveis são só os de quinta morada para cima. Quarta morada ninguém canoniza, não. Quarta morada ainda está com problema. Se uma pessoa morre na quarta morada, estando na quarta morada, e tudo depende da providência divina. Se for da vontade de Deus, acabou. Por isso que a gente não pode perder tempo. Porque Deus pode dizer para você, ó, eu te dei tempo suficiente para você chegar na sétima. Né? Eu tive que te tirar do mundo, porque senão você ia voltar até para a primeira. Então, é aí que está o problema. Na quarta morada, quem falecer em quarta morada, provavelmente vai passar por algum período do purgatório. Olha, ou seja, para ir para o céu direto, pelo menos tem que passar pela noite do sentido, e passar completamente, completá-la. Não é? Completá-la. A noite do Espírito talvez não seja tão necessária, porque a noite do Espírito está ali entre a sexta e a sétima, segundo o padre Rui Marinho. Mas segundo o padre Garrigou, ele está entre a quinta e a sexta. Eu acho que eu concordo mais com o padre Rui Marinho. Eu acho que lendo São João da Cruz dá para perceber que a noite do Espírito, que também é muito dolorosa, agora, a paz que a alma tem quando está na sétima morada, é isso que a gente não tem que perder de vista, que vale a pena passar por isso. É muito doloroso, mas vale a pena. Porque a paz, a imperturbabilidade que tem a alma na sétima morada é uma coisa incrível. A não ser algumas almas que fazem o voto de vítima, que já é. Porque mesmo dentro da sétima morada, você tem degraus, né? Mesmo dentro da sétima morada. A não ser aquelas almas que fazem o voto de vítima e que depois da sétima morada, quando na verdade nós esperamos que a alma já não tenha mais nenhum sofrimento, é aí que ela passa a ter muitos, né? Então, muitos santos, chegando na sétima morada, ao invés de agora ficarem tranquilos, é como uma pessoa que se aposenta, né? Agora eu vou para a praia, ao invés de ficar tranquilo, aí que começam os problemas. O exemplo de São Paulo da Cruz, que para mim é de todos o mais terrível, São Paulo da Cruz, aos 26 anos, já estava na União Transformante, já estava na sétima morada. Ele viveu até os 80. E dos 26 aos 80, ele sofreu uma noite escura mesmo na sétima morada, o que não combina com a doutrina universal. Na doutrina universal, você passa a noite para chegar na sétima morada. Você chegou à sétima morada, não tem mais noite. O São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, ele passou coisa aí de 50 a 60 anos de noite escura, sem uma trégua. Nossa. Incrível. Extraordinário. Então, nós temos que ter uma lição de humildade com o santos, porque a gente vai crescendo um pouquinho em virtude, a gente vai achando que já é o ó do Borogodó. E na verdade, nós temos que ficar cada vez mais humildes. Isso, claro, é um chá de humildade e a gente sempre precisa disso, né? Sim. Queridos, falei muito, perdão, ia ter acabado, né? Que a gente tinha prometido que 8h10 acabaria. Então, professor, queria agradecer de coração. Eu já falei para o senhor, né, que eu tenho bastante afeto pelo senhor, né, pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Eu posto até sempre aqui, né, as publicações do senhor. Eu vejo, eu te agradeço, viu? Obrigado, eu te agradeço. E queria agradecer também a Carol, amiga da nossa página, sempre disponível, né, para nos ajudar na live, né, para fazer todo o trabalho de divulgação. Não sei se você quer deixar alguma palavra para o professor. Só agradecer o professor, falar que eu assisti a live do senhor com a esposa do senhor ontem, eu amei, até escrevi lá, falei, nossa, estou sendo descrita aqui. Perfeito. Ah, foi você que escreveu lá, eu vi, foi você, Carol, eu vi. A sua página, a sua página é aquela que tem o emblema amarelinho, páginas, e na Comunhão dos Santos, que é do Marcos, olha, Ô Marcos, eu agradeço a sua generosa acolhida aqui, suas palavras sempre muito caridosas, a Carol também. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz, tá bom? Obrigado. Obrigada. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Para finalizar, eu quero levar, né, pela família do senhor, obrigado. Pela família da Carol. Vamos. Claro, por todos nós, para a sua também, para todos nós.
Amém. Quero agradecer pelo dom na vida de todos, né? Pelos que estão acompanhando a nossa página. E oferecer à Virgem Maria sempre a nossa vida, né? Aquilo que Deus nos dá, os dons, né? Que nos oferece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Seja disperso seus inimigos e fuja da tua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei. Salve Maria. Obrigado, viva Cristo Rei. Obrigado, viu, Carol? Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, se você autorizar, eu vou deixar salvo aqui a live. Pode deixar, pode deixar. Deus me marca lá depois. Tá bom. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.